Muito boa tarde, meus amores. Está começando mais uma live semanal. As cartas revelam o que vai acontecer essa semana. Sejam todos muito bem-vindas e muito bem-vindos. Se você está assistindo essa live no replay, eu vou te pedir para você avançar um pouquinho, por enquanto eu aguardo o Instagram entregar essa live para quem está me assistindo aqui. Se você também está me assistindo aí no YouTube, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo. Já toca aí no sininho, já ativa as notificações, curte essa live, compartilha para que ela possa chegar a mais pessoas. Eu sou Dri Conde, sou especialista no baralho Petit Lenormand. Tenho quase 40 anos de prática e de estudo desse universo oracular, além de outras técnicas, de outros recursos e outras ferramentas que eu também domino. Deixa eu ver quem está chegando aqui. Muito boa tarde. Deixa eu ver. Giovana, Arleide, Vivian, Simone, Débora. Olá, Aline, sejam todos muito bem-vindas e muito bem-vindos. Oi, Gláubia, a Gláubia é minha aluna. Adoro quando minhas alunas vêm para cá. Gente, essa live aqui eu faço a leitura das cartas da semana e ela acontece em 2 momentos. Então, assim, no início da live eu trago para vocês um outro oráculo, a gente abre um oráculo. Hoje, inclusive, eu vou abrir um oráculo que há muito tempo eu acho que eu não trago para cá, que é o oráculo Portal da Luz, da minha querida amiga Dani Gaspar, terapeuta cósmica, criadora de uma mesa maravilhosa, que recomendo muito vocês que façam. Então, a gente vai abrir o Portal da Luz, eu vou comentar o que ele vai trazer para a gente hoje. E depois, com as cartas do baralho Petit Lenormand, a gente vai fazer a leitura da semana. Lembrando que aqui eu trago para você uma leitura comentada, que o objetivo dessa live não é apenas te trazer clareza do que vem pela frente nessa semana, mas também te ajudar, você que estuda o baralho Petit Lenormand, a entender todas as dimensões dessa ferramenta. Então, fica comigo aqui, porque essa live, ela, ao mesmo tempo que clareia a tua semana, ela clareia o teu estudo de cartomancia. Deixa eu ver quem mais chegou. Antes da gente começar, tenho alguns recados para dar para vocês. Então, vocês sabem que a memória da tia Adri anda meio capenga, tá? Então, menopausa feelings. Vamos lá. Primeiro ponto aqui, gente. Nós temos uma aula gratuita que vai acontecer na próxima semana, na terça-feira. Na próxima semana, João? Não, gente, peraí. É na outra semana. Deixa eu olhar meu calendário aqui. Sem ser na semana que vem, na outra, tá? A gente tem uma aula dia 7 de abril. 7 de abril, terça-feira, 19 horas, teremos uma aula exclusiva, gratuita e fechada sobre um tema que pouca gente conhece, que é magia com as cartas do Petit Lenormand. Eu vou dar uma aula para você sobre esse assunto e você vai entender como funciona essa dinâmica de magia das cartas do Petit Lenormand. Vai ser nessa semana também, nessa aula, que eu vou abrir as vagas do primeiro curso de magia com as cartas do Petit Lenormand. Então, já fica de olho, essa aula é gratuita. Dri, como é que faz para participar da aula? Digita aqui embaixo desse vídeo. Você está assistindo agora ao vivo, pode digitar. Se você está me assistindo no replay no Instagram, digita magia aqui embaixo, tá? Comenta a palavra magia que você vai receber o link para se inscrever nessa aula. Essa aula não vai ser no Instagram, essa aula não vai ficar no YouTube, é uma aula fechada. Para poder assistir a aula de magia com as cartas do baralho Petit Lenormand, precisa estar inscrito, tá, gente? A inscrição é gratuita.
Se você tá me assistindo no replay aí em outra plataforma, no YouTube, vai no link aí da minha bio ou olha na descrição do vídeo que eu vou deixar o link para você se inscrever. Aula gratuita, dia 7 de abril, magia com as cartas. Não vai ficar gravada, não vai ficar no YouTube, não vai ficar no Instagram, não vai ficar em lugar nenhum. É uma aula fechada do meu curso de magia com as cartas, tá? Para participar, precisa se inscrever. Segundo aviso, estamos na última semana do descontão da mesa real. Esse mês todo, o meu atendimento de mesa real está com 50% de desconto. Como você faz para entrar, para você fazer a mesa real comigo? Vai na minha bio aqui que tem o link. Se você está me assistindo em outra plataforma, você pode também ir lá nos meus links de contato e me chamar lá no meu WhatsApp para você poder agendar o seu atendimento de mesa real comigo, que até o dia 31 de março tá com 50% de desconto, tá? E o terceiro e último aviso, amanhã tem aula no YouTube. Amanhã a gente vai falar sobre os princípios básicos da magia de manifestação. Vocês vão entender, então, para você poder participar daquela aula que eu vou dar semana que vem, é bem interessante que você assista essa aula no YouTube comigo amanhã. A de amanhã vai ser no YouTube. Ela vai ficar disponível por 7 dias para todo mundo e depois ela se torna uma aula exclusiva para membros do meu canal. Então amanhã no YouTube a gente tem aula. Para você receber todos esses informes, para você receber tudo isso, entra no meu canal. O link tá na minha bio. Eu esqueci de botar aqui o link na live. Agora a live tem esse recurso de colocar link, mas eu esqueci de colocar, gente. Depois eu coloco, porque senão se eu entrar aqui para colocar agora, vai sair a live vai cair. Então, recapitulando aqui com vocês, ó, aula aberta, aula fechada, dia 7 de abril, gratuita, magia com as cartas do Petit Lenormand. A gente vai aprofundar esse assunto e abertura das vagas do próximo curso. Mesa real, para quem quer fazer, ó, a Larissa tá falando, Larissa é minha cliente, a mesa real é absolutamente maravilhosa. A Larissa já fez mesa real comigo e, aliás, ela vai fazer de novo. Para quem já passou pela experiência de uma mesa real comigo, sabe que é algo realmente que transforma completamente o seu olhar. Meus amores, então vamos lá. Hoje a gente vai começar com esse oráculo, tá? Recados dados. Vamos começar com esse oráculo, que é o oráculo Portal da Luz. Então eu vou embaralhar. Esse oráculo, ele foi criado por uma brasileira, uma terapeuta. A Dani, ela trabalha com geometria sagrada e com uma mesa de arcturianos, assim, que é uma das coisas mais lindas, um dos trabalhos mais lindos que eu já experimentei. E que tem um poder incrível, assim, de destravar. Eu fiz uma mesa com ela e eu tava com uma questão há muito tempo, precisando dar uma destravada. E, gente, foi literalmente do dia pra noite. Tipo assim, eu fiz a mesa com ela numa quarta-feira. Quando foi na quinta-feira, no final do dia, eu recebi uma notícia de um negócio que estava agarrado há anos na justiça. E o negócio destravou. E foi um dos pontos que a gente trabalhou. Então, cara, essa mulher aqui que criou esse oráculo, ela é uma bruxona e é uma querida que eu adoro. Então, vamos lá entender o que o oráculo do Portal da Luz está trazendo pra gente de mensagem hoje. Vocês vão ver, eu vou tirar a carta, vou trazer a mensagem e depois eu vou mostrar para vocês a força que esse oráculo tem. Concentra aí, hein? Concentra aí, vamos ver qual é a carta que vem, qual é a mensagem que o Portal da Luz traz para o nosso dia de hoje. Totalidade. Eu me conecto com a minha divindade, com o que há de mais precioso na minha essência.
entrego-me para a espiritualidade e para os mistérios do universo. Dessa forma, espalho essa luz divina por meio da minha intuição. É nesse ponto sutil que o masculino e o feminino se encontram, se equilibram e caminham juntos em direção a uma consciência superior. É chegada a hora da plenitude. A minha intuição é meu guia. A minha ancestralidade é a minha força. E essa união demonstra a minha totalidade, onde encontro a minha paz interior. Gente, é uma mensagem muito profunda. Deixo sim, eu deixo o arroba da Dani aqui, tá? Eu deixo, se eu não conseguir, assim, eu não vou botar no chat agora, porque toda vez que eu digito alguma coisa no chat, o chat trava. Eu não sei o que o Instagram tem contra mim. Ai, gente, peraí, só um pouquinho. Um ataque de coceira no nariz aqui. É que o tempo tá virando aqui em Juiz de Fora, de novo, pra variar. E aí meu nariz começa a coçar. Mas então assim, eu vou colocar o arroba da Dani no final e vou colocar, quando eu subir a live, eu coloco o arroba dela e deixo nos stories também, tá? O nome é... Eu não sei se tem alguém aqui que conhece a Dani, que se quiser botar o arroba dela aí, eu agradeço. Da Dani Gaspar, por favor. Porque se eu coloco, o chat trava. Então vamos lá, gente, totalidade. Olha só, eu me conecto com a minha divindade. Antes, deixa eu mostrar a carta para vocês. As cartas do Portal da Luz são todas assim. Essas mandalas aqui, elas são desenhadas pela Dani Gaspar. A Dani, ela tem um domínio de geometria sagrada e mandalas que é uma coisa de doido. Ela é fantástica nesse trabalho. E eu vou mostrar uma coisa pra vocês agora, ó. Esse aqui é o meu pêndulo, tá? E aí, pra ficar na frente da... Ah, obrigada, Aline, ó. A Aline colocou o arroba da Dani Gaspar aí pra quem quiser o oráculo, tá? Coloquei em cima do meu caderno aqui, só pra vocês verem uma coisa. Cada portal, cada carta dessa aqui... A Dani, ela desenhou uma mandala e uma mandala é um portal vibracional, né? E eu vou colocar aqui só para vocês verem, tá? Eu vou usar o meu pêndulo. Eu não tô usando comando nenhum. Olha só que interessante. Eu não tô trabalhando com nenhum comando. Ó, percebe o tremor do pêndulo? Agora observa ele. O que que vai acontecer com esse pêndulo? Eu não estou dando comando, tá? Tá no sentido horário, aí talvez vocês estejam vendo ele no sentido anti-horário. Olha a força que esse pêndulo tá fazendo na minha mão. Olha como ele gira. Olha o poder vibracional disso aqui. Quando eu falei que eu ia usar um oráculo poderoso, vocês imaginaram que era algo nesse naipe? Quando a gente tira uma carta desse oráculo, gente, isso aqui é um verdadeiro convite a gente elevar nossa frequência. E essa carta, falando de totalidade, ela tem muito a ver com muitas coisas que a gente está vivendo hoje. A gente está vivendo num período do mundo em que está tudo muito fragmentado. O mundo está se fragmentando, as pessoas vivem fragmentadas, a nossa atenção é fragmentada, as relações estão fragmentadas. Então, quando eu recebo uma mensagem com um convite à totalidade, para que eu me integre, para que isso é um chamado, principalmente vindo com um oráculo desse. Esse é um chamado muito poderoso. É um chamado que me pede para parar, respirar e integrar o meu ser.
Quando a gente está fragmentado, quando a gente vive dessa forma, né, como nós infelizmente, e eu vou me incluir aí, porque assim, eu trabalho, gente, eu sou uma pessoa normal e eu vou ter meus momentos, meus altos e baixos, tá? Eu não vivo numa gruta meditando o dia inteiro. Gostaria, talvez, né? Mas eu preferiria numa praia. Mas enfim, voltando. Quando a gente vive numa época, num mundo assim, é muito... Isso é muito, como eu vou dizer pra vocês. Peraí. Eu tô me ajeitando aqui, porque eu tô com a coluna meio cambeta, tá? Quando a gente vive num período e num mundo assim muito fragmentado, e essa fragmentação, ela tem uma razão de existir, do jeito que ela existe hoje, a gente não toma consciência de quem a gente não toma consciência do nosso poder pessoal, a gente não toma consciência das nossas capacidades. Para o sistema em que nós estamos inseridos, e quando eu falo sistema, eu não estou falando de governo A, B e C, eu estou falando do sistema de forma global, geral. É muito vantajoso que vivamos dessa forma fragmentada, com a atenção dividida, com as nossas relações fragmentadas também. Então é muito interessante, por quê? Porque através dessa fragmentação nós não encontramos a nossa força e o nosso contato com a nossa divindade. E vamos fazer o quê? Buscar isso fora, buscar na anestesia das redes sociais, vamos buscar isso em religiões que muitas vezes não nos libertam e sim nos aprisionam, vamos buscar isso em relações que também não nos libertam e sim nos aprisionam, e aí vivemos e quanto mais fragmentados, quanto mais distantes dessa totalidade que o oráculo convida a gente, quanto mais distantes disso nós estamos e do nosso poder pessoal, mais nós nutrimos esse sistema. Através do quê? Através do consumo, através da necessidade de nós nos medicarmos, porque a nossa saúde mental foi pro buraco, através do consumo de conteúdo, de scrolling nas redes sociais, de séries, filmes. Não estou dizendo que não é legal você assistir. Claro, eu adoro sentar ali, assistir séries, principalmente séries assim, mais antigas que eu curto bastante. Adoro fazer isso. Mas as pessoas chegaram a um ponto de anestesia e a um ponto de fragmentação que, gente, as pessoas você não está conseguindo assistir um vídeo de 3 minutos sem ficar impaciente, sem ficar ansioso. Então, quando você chega na totalidade, quando você junta os seus pedacinhos numa coisa só, é muito mais fácil a gente atravessar períodos como esse que a nossa humanidade está atravessando de uma forma mais serena. E nós nos empoderamos. E sabemos que o autoconhecimento, que o autoempoderamento, ele não é vantajoso para as empresas que promovem esse tipo de coisa. Então, o que é o convite dessa semana? O que é o convite do oráculo? O que é o convite desse portal aqui? Olhar para nós, juntar os nossos pedaços, unir as nossas energias e entender que nós somos inteiros, nós somos um com a fonte. Não é que a gente se desconectou dela, a gente só perdeu o caminho. E aqui é um convite para que a gente volte a encontrar esse caminho, para que a gente retome essa conexão íntima, individual, pessoal, profunda com essa fonte criadora,
que nos nutre, que nos alimenta, que nos conduz. Aliás, a conexão com essa fonte, ela é fundamental para que a gente possa praticar a magia de manifestação. Ela é fundamental para que a gente possa fazer direcionamento. Se eu quiser trabalhar com a magia, com as cartas, isso aqui é fundamental para que eu possa canalizar desejos, para que eu possa projetar isso, para que eu possa criar, viabilizar essa manifestação. É preciso que eu esteja conectada com essa fonte. Porque quando eu me integro e me conecto e me integro nessa totalidade, eu faço parte. Logo, eu posso. Entendem como a gente está todo interligado aqui, ó? Agora vamos abrir as cartas do Petit Lenormand. Vou deixar essa reflexão para vocês pensarem aí e depois vocês comentam aqui para mim. Coloca para mim aqui no chat. Como é que vocês sentiram essa mensagem da totalidade? Como é que bateu aí? Quais os insights? Põe para mim aqui no chat enquanto eu embaralho as cartas. Coloca para mim que eu quero saber. Como é que anda a sua conexão com a totalidade? Como é que anda a sua conexão com a fonte criadora? Como é que anda o seu poder de manifestar? Você anda manifestando coisa boa ou coisa ruim aí? Qual é o seu foco? Onde que você tá? Amanhã na aula a gente vai falar sobre isso, tá? Lá no YouTube. Amanhã tem os princípios básicos da magia de manifestação. Vamos lá, gente. Leitura para a semana. Vamos ler as 5 áreas mais importantes da semana para entender o que a gente pode esperar dessa semana. Então, essa leitura, ela é para o prazo da semana de hoje até domingo, que é dia 29 de março. Então, leitura da semana de hoje, 23 de março de 2026, ao dia 29 de março de 2026. Amor, família, trabalho, dinheiro, saúde, tá? Vamos ler aqui o que a gente tem, o que a gente pode esperar dessa semana nessas 4 áreas. Vou começar aqui com o amor. Vamos lá. Vou usar aqui 3 cartas para cada leitura. Peraí, gente. Eu misturei aqui umas cartas que é... Ai, meu Deus, só eu para fazer essas coisas. Que não era daqui. Sabe aquela cartinha que vem no baralho com um negócio de editor e tal? Aqueles paranauê? Tava aqui no meio. Vamos lá. Amor. O que eu posso esperar da vida amorosa essa semana? Eita porra. Vamos lá. Gente, vida amorosa, carta tema aqui trazendo a lua. O que eu sei da lua? A lua me fala do reconhecimento externo. A lua me fala de eu ser olhada. A lua me fala de eu ser vista. Quando eu tenho a carta da lua também, ela me fala dos encontros à noite, do romance. Ela tem esse lado, porque ela é do naipe de copas. A lua é um 8 de copas. Então, ela é um naipe profundamente emocional. É lógico que quando a gente recebe o reconhecimento, né, seja do nosso... de uma parceria, ou se a gente recebe o reconhecimento de uma outra pessoa, ou em qualquer momento da nossa vida, né, a gente se sente bem, a gente se sente valorizado, a gente se sente realizado. Só que o que tem me falando, o que vai me falando as cartas dessa semana? É uma semana em que, embora pode ser que você esteja aí aguardando
o reconhecimento, o olhar de alguém, né? Ou que aquela relação que tá aí no ficante e tal vire uma coisa mais profunda. Só que, infelizmente, essa semana não está favorecendo isso. É uma semana em que tende a trazer para os relacionamentos uma vibe mais pesada, algo possivelmente questões relacionadas às crenças pessoais de cada um, que vão interferir, vão atravessar esses relacionamentos. Tendemos a chegar, inclusive, em algo, em até mesmo, eu não vou dizer impasses, porque aqui eu teria que ter um chicote para eu entrar no campo do impasse, mas uma rigidez de posições e uma tendência que as coisas fiquem como estão, tá? E que se estabeleçam. Então, não é uma semana favorável para relacionamentos, sejam eles quais forem, relacionamentos amorosos, não é uma semana boa. Então, se você estava aí pensando nessa semana em dar um passo além na sua relação, em tipo mudar de fase, entendeu? Alguma coisa assim, recua um pouquinho, espera até a energia mudar, porque essa semana não tá favorável para isso. É uma semana aí que os relacionamentos podem pesar, podem vir assuntos mais difíceis, mais delicados, como eu falei, envolvendo crenças, ideologias, envolvendo fé, tá? Por exemplo, divergências de olhares de mundo, né? Divergência da forma como você vê a relação, divergência na forma como você entende relacionamento, né? Uma pessoa para alguém, para uma pessoa, um relacionamento sério, vamos dizer assim, para ele basta vamos morar junto, ou vamos namorar, vamos ter uma aliança de compromisso, uma coisa, para o outro não, olha, eu quero casar. Então, essas divergências, né? Ou um acredita em A, o outro acredita em B, o outro sei lá, né, que hoje a gente vive uma polarização de esquerda, de direita, de centro. Então, esse tipo de coisa, tá? Por que eu tô falando isso, gente? Por conta da cruz. A cruz, ela não me fala só de peso e sofrimento. Ela me fala da fé que eu tenho e me fala das ideologias que eu defendo, das minhas crenças, daquilo que é mais profundo em mim. No que eu acredito. Então, isso pode vir com um peso muito grande nas relações amorosas essa semana. E com essa âncora, que também é uma carta pesada, ela vem me dizendo que a tendência é que as coisas fiquem como estão. A âncora, ela é uma carta boa, ela é uma carta que me traz esperança, mas vai depender muito do contexto em que ela estiver. Então, quando eu tenho duas cartas aqui muito pesadas, né, de muita gravidade, que é a cruz e a âncora junto, e a âncora confirmando essa cruz, eu sei que as coisas tendem a pesar essa semana, tendem a se tornar mais lentas. Eu tenho duas cartas extremamente paradas, elas não são nem lentas, elas são paradas, elas são estáticas, tá? Então, eu sei que é uma semana que vai me pedir o quê? Paciência e timing nas minhas relações. Recadão, então, não meta os pés pelas mãos. Essa não é a semana para você tentar mudar nada no seu rolê amoroso, na sua relação. Leva essa semana do jeito que ela tá. Contorne as questões aí de divergências que possam surgir, né, entre você e a sua parceria, e dá um tempo, respira. Semana que vem, se for favorável, você volta nesse tema. Vamos ver agora as relações
familiares, o que eu posso esperar na minha casa, o que a gente tem, né, nessa semana, o que está sendo favorecido, o que eu posso esperar dentro de casa essa semana. Então vamos lá. Na família, né? Na minha casa, quem vive comigo. Às vezes você não mora com a família, às vezes você mora com um amigo, você divide, né, o seu apartamento, você mora numa república, sei lá, você mora em algum outro jeito que não é uma família configurada igual comercial de margarina. Essa leitura é para você também, tá? Quando eu falo família, eu tô abrangendo geral todas as configurações familiares possíveis e imagináveis. Gente, eu tenho já aqui uma muito interessante. Quem vem definindo as relações familiares é a carta da foice, né? Vocês sempre me fazem a pergunta clássica. Ai, Dri, eu não sei quando é que a foice está cortando e quando que ela está colhendo. Ela faz as duas coisas ao mesmo tempo, tá? A não ser que eu esteja trabalhando com lei do olhar numa tiragem e que a carta tenha, né? Que eu vou olhar o lado que corta, o lado de quem está cortando. Aqui ela está fazendo as duas operações ao mesmo tempo, tá? Não existe colheita sem corte. Não existe colheita sem corte. Para o trigo sair e ser colhido, a foice precisa cortá-lo. E é simultâneo, é ao mesmo tempo, tá? É igual o gato de Schrödinger, tá? Tá vivo e tá morto ao mesmo tempo. Então, é isso. Corta ao mesmo tempo, tá? Imagina que é uma foice quântica. Pronto, o povo adora essa palavra quântica, vou falar que é uma foice quântica agora. Deixa eu ver vocês. Gente, eu acho que meu chat travou de novo, tá? Só acho. Coloca qualquer coisa no chat aí pra eu ver. Coloca um eu, um coração, uma carinha. Deixa eu só ver se esse chat tá travado ou se vocês estão muito quietos mesmo. Então vamos lá. Enquanto vocês colocam alguma coisa no chat, eu não sei, eu acho que ele tá travado. Se vocês estão colocando alguma coisa, ele travou. Aqui eu tenho, ó, foice, buquê e sol, tá? Dentro das relações familiares, o que pode acontecer, gente? Dentro de casa, eu posso ter dois pontos aqui importantes, tá? Podemos ter alguns atritos, algumas questões que serão alguns embates aí dentro de casa. Então, uma palavra mais ríspida, uma discussão, alguma coisa assim, mas que termina bem, tá? A tendência é terminar bem. Então, será mais uma colheita. Sabe aquele negócio, assim, dia desses, aconteceu uma situação em casa aqui, e a gente estava sentindo uma energia diferente, no enteado e tal, e aí ele é muito reservado, aquela coisa toda, né, muito novinho. E aí o meu marido sentou e foi conversar com ele, né, e ele tem muita dificuldade para falar dele, para se colocar, né. E aí meu marido falou assim, não, mas o que tá indo aí no seu coração e tal, e aí ele falou o que ele estava sentindo e tal, e assim, na mesma hora, o ambiente desanuviou, a aparência dele ficou, né, mais tranquila. Foi um corte do que estava dentro dele. E o que o meu marido fez? Ele foi lá, ele colheu essa informação com ele. Ou seja, ele agiu como a foice, ele cortou e ele colheu. Ele foi lá conversar, foi lá tirar de dentro dele aquilo que estava apertando o peito dele, porque ele não estava sabendo se comunicar, ele não estava sabendo falar. Então, é esse tipo de questão que pode surgir nos ambientes, na sua casa e com a sua família. Esse tipo de necessidade de trazer alguma coisa à tona, ou de interromper algum ciclo, interromper algum tipo de situação que pode estar gerando aí essa dificuldade,
o estopim, a gente vai evitar aqui, né? O que eu entendo que fazendo isso essa semana, você evita que qualquer situação ou qualquer sentimento se torne um estopim para uma briga lá na frente, para um conflito real, tá? Então, não tenham medo essa semana das conversas difíceis, não tenham medo, mesmo que elas pareçam, às vezes, acontecer de uma forma inesperada e brusca, porque a foice, ela sempre traz situações inesperadas para a nossa vida, tá? Uma das qualidades da carta da foice é ela ser inesperada. E olha que interessante, eu tenho duas coisas inesperadas, porque eu tenho duas cartas que me falam de surpresa, tá? De algo que acontece de repente. Foice e buquê, carta 10 e carta 9. Essas duas cartas me trazem o elemento surpresa. Então, muito possivelmente, você vai se deparar com alguma situação nessa... Ai, gente, desculpa, não... A gente vai se deparar com alguma coisa, alguma situação nessa semana, no âmbito doméstico, no âmbito familiar, em que nós seremos surpreendidos, tá? É uma situação que possivelmente é uma surpresa boa, porque eu tenho o buquê e logo depois do buquê, o buquê vem definido pela carta do Sol, tá? Então, aqui eu sei que, apesar de tudo, eu vou ser positivamente surpreendido. Outras questões que podem estar também aqui na carta da foice, no âmbito doméstico, para essa semana, fato de que você pode estar vivendo aí uma necessidade de cortar, por exemplo, cortar gastos, tá apertada, tá na escassez e tal, e essa semana é muito possível que você seja surpreendido por algo que venha melhorar essa situação, tá? Venha tirar você desse período que você está vivendo, dessa necessidade de fazer talvez cortes aí em casa, tá bom? Então, perspectiva, né? Se no amor a gente não teve uma perspectiva boa, assim, aqui na parte dos relacionamentos, na parte do amor, na parte doméstica, na parte familiar, a gente tem uma boa perspectiva. Gente, eu acho que o meu chat está totalmente travado de novo. Vamos ver aqui. Na parte do amor, na parte do Peraí, que eu abri aqui no meu computador, porque aí eu posso ver. Gente, tem um monte de coisa que vocês colocaram pra mim, vocês estão colocando, eu consegui ver pelo computador, porque por aqui, pelo Instagram, eu não tô vendo. Toda live tá acontecendo isso. Bom, agora vamos falar de trabalho. O que a gente pode esperar dessa semana na área do trabalho? Vamos ver? Trabalho. Quem aí tá trabalhando? Ou quem tá procurando trabalho? Quem tá querendo mudar de trabalho? Vamos lá, o trabalho já aparece aqui me mostrando a casa. Olha só, é aquilo que trabalho para a maioria de vocês aqui, o que a gente vai ter, tá? Quem tá me assistindo aí. O que a gente pode esperar dessa semana, de uma semana em que a área do trabalho tá definida pela casa? Eu acho que quem trabalha na 6x1 vai falar assim que é porque eu moro no trabalho, né? E é quase isso. Quem trabalha na escala 6x1, pelo amor de Deus. Mas vamos lá.
O trabalho sendo o fundamento e a estrutura na sua semana. Então, teremos aí algumas questões internas precisando ser resolvidas no trabalho, né? Para quem está numa empresa ou para quem é empreendedor, quem é empresário aí. Questões internas sendo resolvidas com pessoas, com colaboradores, muito possivelmente aí pessoas novas chegando, tá? Quem trabalha em empresa, pode ser aí que você esteja chegando gente nova no seu trabalho, recebendo novos colegas. Se você está procurando trabalho, tá? Para quem está procurando trabalho, semana é favorável, tá? Principalmente se você está sendo indicado por alguém. Se você recebeu, tem um amigo, ele tá me indicando, uma amiga que tá me indicando para trabalhar em determinado lugar, tendência a dar muito bom, tá? Tendência a dar muito bom para quem tá procurando trabalho. Para quem já está trabalhando, temos aí, muito possivelmente, a chegada de colaboradores. Se você tem uma empresa, talvez aí você tenha um novo fornecedor, alguém que chega aí e chega trazendo movimento e novidade, tá? As coisas poderiam estar um pouco paradas, tá? E essa semana deve vir algum movimento. Embora a carta do cão, ela traga um movimento lento e progressivo, a carta do mensageiro, ela chega acelerando, tá? Então, como a gente já teve ali no âmbito doméstico algumas surpresas, e aqui eu tenho a carta da casa, inclusive, muito curiosamente, definindo o trabalho, a gente pode ver aí uma certa movimentação naquelas coisas que eram conhecidas e rotineiras aí no seu ambiente de trabalho, na sua rotina de trabalho. É possível que exista aí alguma movimentação, principalmente se, tá? Prestem atenção nisso aqui. Essas movimentações, elas ficam mais evidentes e tendem a acontecer mais com quem tá, por exemplo, você contratou algum tipo de consultoria ou mentoria, tá? Ou tem uma auditoria aí, a sua empresa contratou alguma coisa assim, alguma coisa externa, algum aconselhamento, alguma consultoria, algum suporte. É muito possível que nessa semana agora venham implantações e mudanças, tá? Então, aquilo que era rotineiro, conhecido, vai tender a mudar. Não é uma mudança brusca, tá? É o início dessa mudança e que vai ter uma peça, alguém aí que vai estar meio que orientando, vai estar assistindo essa mudança. Por que isso, Dri? A carta do cão me fala de todos aqueles que guardam, vigiam, acompanham, aconselham e apoiam, tá? Então, isso é o quê? Um papel de um consultor, o papel de um mentor e, às vezes, até vigiam o papel de um auditor, tá? Então, pense aí no ambiente de trabalho de vocês, se vocês estão passando aí por alguma situação dessa. Mas é uma tendência de uma mudança não brusca, uma mudança controlada, tá? Que as pessoas vão aí se adaptar ao longo da semana. Deixa eu ver o chat de vocês aqui, gente. Tá. Agora eu tô tendo que olhar o chat aqui no computador, porque o Instagram travou. Agora vamos ver dinheiro. O que a gente pode esperar? Essa é a melhor parte, né, gente? Tá todo mundo, a gente tá querendo grana no bolso, né? Afinal de contas. E semana de final de mês aí, para quem trabalha na CLT, costuma ser uma semana mais apertada, né? O salário ainda não saiu, tentando esticar o salário para terminar a semana, o mês. Bora nós aqui, ó. Vamos ver dinheiro. O que eu posso esperar nessa semana com relação ao dinheiro?
carta do anel. Olha só que interessante. A carta do anel já entra como tema dessa tiragem, me falando dos compromissos, dos contratos, daquilo que entra, né? Daquilo que volta. Então, pode ser que essa semana já seja a semana de muita gente aí começar a receber pagamentos. Então, que bom, viva! Mas o anel, ele fala também do esforço que eu faço para elevar o meu, para ganhar o meu dinheiro, para fazer meu dinheiro, né? Que adulto não ganha, adulto faz dinheiro. Tudo que é cíclico mora nessa casa. Tudo que é compromisso mora nessa carta, tá? Eu tô falando casa, gente, porque eu tô dando... De vez em quando eu vou, ao invés de eu falar carta, eu vou falar casa, porque eu tô dando o curso de mesa real, especialização, e a gente tá trabalhando com o método de casas. Então, vira e mexe, tá? Se eu mostrar uma carta e falar casa, você entende carta, por favor, tá? É porque eu tô no vício das aulas. Aqui, ele me fala o quê? Dos compromissos, ele me fala dos contratos, ele me fala do que é cíclico. Então, o meu salário, o meu pagamento, ele é cíclico. E minhas contas também são cíclicas. Eu faço um esforço mensal ali para poder receber o meu pagamento. E o que vem acompanhando essa carta aqui? Eu tenho as estrelas, que é uma carta o quê? De orientação, de ideal, de foco, daquilo para onde eu estou me dirigindo. E tenho essa carta aqui, a carta do envelope, que me fala de documentos, me fala de comunicações, me fala de mensagens que eu recebo, tá? E principalmente de mensagens, aqui eu não tenho mensagens de voz, tá? De fala, não é conversa, a não ser que eu deixe lá uma mensagem, um áudio no WhatsApp, mas preferencialmente essa carta aqui me fala de tudo aquilo que tem um registro formal, tá? Documentos, laudos, exames, recibos, contra-cheque, enfim, tudo que tiver contrato. Para quem essa semana tá esperando boas notícias no âmbito financeiro, é possível que elas cheguem, tá? Principalmente, né? E aí, quando eu tô falando de boas notícias no campo do dinheiro, é dinheiro chegando, né, gente? Vamos resumir o balaio aqui. Quando eu falo disso aqui, eu tô falando dos contratos, né? Dos acordos que eu tenho. E aqui eu tenho esse dinheiro chegando. Só que esse dinheiro chegando, muito possivelmente, de mais de uma fonte. Tá? Mais de uma fonte. Por que eu estou dizendo isso? Porque as estrelas multiplicam, tá? As estrelas, elas multiplicam. Então, dinheiro chegando de mais de uma fonte aqui nessa semana. Podemos ter também, tá? No campo financeiro, podemos ter alguma notícia, alguma mudança em orientações ou em legislações, alguma coisa que vai reger o dinheiro, o nosso dinheiro. Como a gente está vivendo aí um período de crise financeira, né, por conta dessas guerras que estão acontecendo, dessa confusão toda, é possível que essa semana a gente tenha alguma nova orientação, alguma medida, alguma coisa que vai afetar os rumos do nosso dinheiro, tá? Então, é algo que pode acontecer. Para quem está esperando algum tipo de comunicação, vamos supor assim, você fez um acordo na justiça e está esperando a execução da ação, está esperando o pagamento, tá? É muito possível que você receba alguma notícia a esse respeito. Especificamente por meio eletrônico, tá? Fica atenta aí, você tá esperando alguma coisa, tipo, fiz um acordo com a Receita Federal, tô esperando uma restituição, sei lá do que, uma ação minha na justiça que eu vou receber um precatório eletrônico.
algo chega para você, algum documento chega para você por meio eletrônico. Porque, Dri, Carta das Estrelas me fala de tecnologia, tá? Então, e coisas que têm origem em algum compromisso ou algum acordo assumido, tá bom? Então, vem aí para o dinheiro. É uma semana que eu vou dizer assim, tá relativamente favorável, ok? Por último, vamos ver a nossa saúde. O que eu posso esperar de saúde essa semana? O que vem pela frente? Vamos ver? Gente, vocês estão tão quietos hoje que eu tô até estranhando. Vocês falam tanto na live. Tá todo mundo desanimado hoje, credo. Tô achando aqui que eu tô falando com as paredes, hein? Daqui a pouco eu não vou fazer mais live, não. Ó, vamos lá. Saúde. Tá muito xoxo esse chat aqui, pelo amor de Deus. Vocês estão xoxos demais. Gente, saúde, já começa com a carta que não é boa, tá? Já vou começar, ó. Rato aqui me aparecendo na saúde, já não gostei. Não gostei. Cuidado com a saúde. Agora vamos ver que lado. Caminhos e cruz. Gente, muita atenção. Muita atenção com as escolhas que você está fazendo na área da saúde, tá? É muito importante que caminhos, principalmente, ai, gente, desculpa. É que eu ainda tô com uma rebarba da virose da semana passada. Aí de vez em quando vem um enjoo, um negócio esquisito. Vamos cuidar essa semana, a gente tem que olhar muito para nossa saúde, tá? O que aparece aqui? É uma semana que já me traz uma tendência a um desgaste muito grande. Existem questões, né? A Caminhos, ela sempre me coloca diante de uma escolha quando eu tô fazendo, né? Vamos ler essa camada primeiro. Ela sempre me coloca diante de uma escolha. E é uma escolha que eu não posso adiar. Qualquer escolha que eu faça quando eu tô com a minha saúde muito prejudicada e principalmente, tá? Se eu tô com algum problema crônico, tá? Problema crônico, problema degenerativo. Ratos me fala muito de tumores, de câncer, de tudo mais. Então, principalmente se eu tenho algum tipo de problema ou de suspeita com isso. Essa semana vai ser uma semana decisiva, tá? Então, se você tá esperando algum diagnóstico, se você está optando aí por algum tipo de tratamento, alguma coisa assim, preste atenção nesse recado, tá? Qualquer escolha que você venha fazer, ela vai ter um ônus e vai ser uma escolha pesada. Eu gostaria muito de estar falando uma coisa bonitinha, gostosinha aqui, mas não é por aí, porque não é isso que as cartas estão dizendo. Para quem tá aí saudável, quem não tá com nenhum problema de saúde nesse momento, faça escolhas conscientes e saudáveis. Não permita, lembra no início da live, quando eu falei da carta, né, quem estava aqui comigo, da totalidade, né, quando eu trouxe o oráculo da totalidade. Os ratos, eles falam muito dessa fragmentação. Os ratos, eles falam muito disso, né? Porque eles são pequenininhos, eles vão comendo pelas beiradas, eles falam dessa fragmentação. Para quem não tem nenhum problema de saúde aí diagnosticado, cuidado com suas escolhas, cuidado para você não estar fragmentando demais a sua atenção sem querer escolher e querendo abraçar tudo, tá? Imagina você querer fazer todos os caminhos ao mesmo tempo. É impossível, tá? E isso vai te levar ao quê? A um desgaste e vai te levar a um sofrimento.
Outro ponto aqui que a gente precisa ficar atento, tá? E aí é um ponto de atenção para essa semana. Quem tiver algum tipo de tendência a problemas circulatórios, tá? Venoso, arterial ou linfático, é uma semana para dar atenção a isso. Então, inchaço, quem, por exemplo, eu sei que tem pessoas às vezes que tem sequela te retirou linfonodo, aí tem que ficar cuidado com a circulação de forma geral, tá? Qualquer circulação de líquido no corpo é preciso tomar cuidado essa semana. É uma semana, por exemplo, que você pode sentir, né? Quem trabalha acaba ficando sentado muito tempo, acaba ficando em pé muito tempo, pode ter mais problemas aí com inchaço, varizes. Então, é uma semana para ficar muito atento, principalmente com problemas crônicos, tá? Aquilo que for crônico, essa semana na área da saúde vai estar evidenciado e acentuado. Então, esses aqui foram os recados. E agora vamos pedir um conselho para essa semana, para a gente fechar aqui a nossa leitura das cartas da semana. A semana que começa hoje e vai até dia 29, domingo. Um conselho para essa semana. A carta que nos aconselha é a carta do livro. Essa é a carta não apenas do conhecimento, da sabedoria, ela é a carta, inclusive, que representa o baralho, representa o deck, tá? E essa carta, ela me fala muito sobre aquilo, né? Primeiro daquilo que eu conheço, daquilo que eu estudo, vai falar dos meus conhecimentos, da minha bagagem, não só do estudo formal, mas do meu repertório. Depois, essa carta vai me falar de uma necessidade de descrição. A carta do livro, ela me convida ao silêncio, ela me convida à reflexão, ela me convida a guardar para mim aquilo que eu sei, a não revelar tudo. Então isso vem conversando muito sobre o que a gente viu e vem trazendo o quê? Essa semana é a semana do silêncio. Não se exponha nas redes ou não exponha a sua vida, não exponha os seus planos. Vocês viram que a gente tem várias áreas da vida essa semana que estão expostas, elas estão fragilizadas. Então, é uma semana em que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente divulga. É uma semana para a gente manter essa descrição. Outro ponto que o livro traz também são os nossos legados. É aquilo que eu deixo no mundo. O livro, ele é matéria, ele é o futuro em materialização. Então, essa carta aqui, como conselho, ela está falando, olhe para aquilo que você deseja materializar no mundo, não para aquilo que você não quer. Então, se a semana está sendo uma semana de perrengue, está sendo uma semana difícil, vamos olhar para aquilo que você quer. Como você quer que a sua semana fique, como que você quer que a sua vida esteja, como que você quer que o futuro materialize o seu desejo, a sua vontade. Esse é o convite dessa carta, que aliás é muito interessante, né? Porque amanhã no YouTube eu vou dar uma aula aberta sobre os princípios básicos da magia de manifestação. Olha só como o universo, ele é absolutamente sincrônico. Meus amores, vou ficando por aqui. Se você me assistiu, se você me acompanhou até agora, muito obrigada pela companhia.
para você poder se inscrever na aula do dia 7 de abril, Magia com as Cartas, aula gratuita, que não vai ser no YouTube, ela é uma aula fechada. Comenta aqui embaixo, magia, que você vai receber o link de inscrição, tá? É gratuito, não é pago, mas é uma aula fechada, ok? Por que que é fechada? Porque eu vou ensinar rituais que eu não quero ensinar para quem não tá afim, quem não tá interessado. Por isso que é uma aula fechada, tá bom? E durante essa aula eu vou abrir as primeiras vagas para o curso de magia com as cartas do Petit Lenormand. Então, se você estiver comigo nesse dia, você vai ter uma vantagem por ser uma das primeiras pessoas a entrar no curso comigo, ok? Ficamos por aqui, essa live fica gravada aqui no perfil e depois ela vai também ficar gravada aí no YouTube para você consultar durante a semana. E comenta aqui embaixo comigo o que você espera que aconteça essa semana. O que ressoou aí com as cartas de hoje? Quais as suas expectativas? Me conta também o que é que validou dessa leitura aí para você. Um beijo grande, meus amores. Até amanhã lá no YouTube.